Eu queria conversar um pouquinho com vocês nessa noite sobre essa categoria tão importante para nós cristãos, que é a ressurreição. Nós celebramos aqui há pouco o memorial da Ceia do Senhor, que remonta à morte de Cristo, mas que também fala muito acerca da sua ressurreição. Jesus morreu, mas ele ressurgiu. Ele ressuscitou. E eu e você também ressuscitaremos. Todos nós morreremos, os homens são como a água do rio, acabam todos no mesmo lugar. Os homens são como grãos de café, o moedor fúnebre irá chegar. Não sabemos quando, não sabemos o tempo exato, mas chegará. E o grande prêmio, a grande bênção que Jesus ele deixou para mim e para você, foi a certeza da nossa ressurreição, a certeza da vida eterna. A morte não tem mais domínio sobre nós. A morte, o fim, foi relativizado em Cristo. Meu pai tem 70 e alguns anos de idade, ele não gosta muito de dizer o número, então eu vou respeitar aqui em público. Ele certamente está nos vendo. E aí todo 26 de janeiro, eu ligo para ele e dou meus parabéns, meu pai. Comemoramos e festejamos. E a resposta dele é sempre a mesma. Depois de uma certa idade, não é mais meus parabéns, é meus pêsames. E às vezes eu ligo, pai, meus pêsames. E aí ele explica, né, o motivo pelo qual ele quer receber os pêsames, porque é um ano a menos que ele tem. O pensamento é o contrário, é um ano a menos que ele tem. Mas será que de fato nós temos um ano a menos? Certamente nós teremos um ano a menos nesse tempo aqui. Certamente o tempo irá passar e em um momento a morte chegará com suas garras inevitáveis, essa adversária invencível dos homens, invicta. Todos nós temos um prazo de validade, irmãos, sem exceção. Temos um prazo de validade, um dia em que nós iremos enfrentar essa adversária ardilosa, persistente e infalível, que é a morte. A morte, ela virá. Você conhece o caso da história do homem que tinha uma data certa para morrer. E a morte, então, estava lá com a agenda, anotado o nome de fulano de tal, né? O endereço todo certinho para encontrar o fulano e levar. E aí, quando esse rapaz abriu a janela, a morte estava subindo a rua onde ele morava. E aí ele falou, meu Deus do céu, a morte. O que é que eu vou fazer agora? Está vindo em minha direção. Não bastasse isso, a morte sobe no apartamento dele, toca na campainha. Meu Deus do céu, eu moro sozinho. Aí ele se disfarçou, botou uma peruca, se vestiu de mulher e atendeu a porta. Abriu a porta. A morte olhou para ele e perguntou, você é fulano de tal? Ele, não. Fulano de tal não está. Ele fez uma viagem. Aí a morte olhou e disse assim, já que ele não está, vou levar você mesmo. Aí levou. Não tem jeito, irmãos. Na hora,
a gente tem que encarar a morte. Nós temos prazo de validade, assim com prazo de validade com remédios e medicamentos, não tem jeito. Bem verdade que em alguns lugares, as pessoas, mesmo com a mercadoria vencida, ela continua vendendo. Um dia eu fui no supermercado, fui fazer um jantar para uma irmã aqui da igreja, não sei nem se ela está aqui hoje, não está presente. Chamei Miriam e Fernando para jantar lá em casa, foram jantar lá em casa, eu comprei uma peça de carne especial e fiz o arroz, o risoto, aquela coisa toda, Galeazzi. Bom, né? E aí, eu botei a carne, e ainda quis fazer uma carne especial e na grelha. E aí, um pouquinho antes de chegar, eu estou sentindo um cheiro assim estranho na carne. Essa carne, que cheiro estranho é esse, meu Deus? Eu sei que eu não sou gaúcho, mas será que esse meu nariz baiano é tão ruim assim? Não sente o cheiro direito da carne em boca. Mas horrível o cheiro da carne. Quando eu peguei a carne, ela estava horrível, irmãos. Nem vou dizer para você o estado da carne, como estava. Eu sei que Miriam terminou, coitada, comendo pizza. Pedimos uma pizza e comemos juntos lá com o Fernando e batendo um papo, enfim. Mas, irmãos, no dia do prazo de validade da nossa vida, seremos tirados da prateleira. Não tem jeito. Não tem jeito. Será o dia do encontro. O dia do encontro. Mas eu quero trazer para vocês essa noite a realidade de que a morte virá, mas a morte, ela não é o fim. A morte não tem mais força sobre nós. A morte não tem mais poder sobre nossas vidas, pelo menos a vida daqueles que estão em Cristo, a vida daqueles que têm o sangue de Jesus selado, marcado na sua fronte. A morte, ela foi destruída em Cristo. A morte não tem mais poder sobre nossas vidas. A morte não é mais o ponto final. Deus pegou o ponto final da morte e pegou outro ponto, botou na mão de Cristo, na mão esquerda, pegou outro ponto, botou na mão direita de Cristo e transformou o ponto final da nossa vida em reticências, irmãos. A vida continua, e a vida continua muito melhor do que o melhor que você já experimentou. Essa é a promessa de Jesus para mim e para você. Essa é a promessa. Então, Pai, não é meus pêsames, não. É parabéns mesmo, porque cada dia mais a gente está mais próximo de ter a verdadeira vida. E a morte para nós é o melhor dos nascimentos, irmãos. Nós comemoramos quando nosso filho nasce. Nós nos alegramos, nós choramos, nós nos emocionamos, mas nós deveríamos mesmo sorrir e nos alegrar também quando um de nós parte para a eternidade. Quando um de nós parte para ter a vida verdadeira. Para quando cada um de nós parte para se encontrar com Cristo e ter esse banquete maravilhoso, com quitutes jamais experimentados antes. Prazeres jamais percebidos e sentidos, beleza jamais vistas, gostos jamais experimentados e saboreados, aromas jamais cheirados. Irmãos, nós vamos para um lugar de perfeição, a música canta. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, mas Jesus transformou isso. Paulo nos ensina que ele preferia partir para estar com Cristo do que permanecer nessa vida. A ressurreição
é o maior presente que você pode receber. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, o apóstolo Paulo diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, é tão interessante as nossas orações. A gente pede tantas coisas, e a gente se alegra com tantas coisas, e a gente se deslumbra com tantas coisas, mas algumas das coisas que nós nos deslumbramos, elas quebram. Algumas bênçãos pedidas, elas se destroem. Algumas petições feitas, elas enferrujam. Alguns pedidos realizados, eles precluem. Nosso maior presente é a ressurreição, é a salvação. Nosso maior presente é a certeza da vida eterna com Deus. Esse é nosso grande presente, a nossa grande bênção, irmãos, que não pode se comparar a qualquer outra coisa. E Paulo, ele reputa isso como fundamental. Eu queria ler um texto com você, para fundamentar o que nós estamos falando. 1 Coríntios 15, continuando a nossa série de mensagens sobre o livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Verso 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, e também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo Jesus, a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Jesus morreu e ressuscitou. E ele morreu como se morre. Ele morreu como se morre, simples assim. O coração parou, o cérebro não mais trabalhou, o pulmão não mais respirou, o sangue não mais passeou nas suas veias, morreu. Morreu como se morre. Morreu como qualquer um morre. Morte morrida. Mas ele ressuscitou. E ele ressuscitou como sinal do que acontecerá com você no fim. Do acontecimento mais maravilhoso que nós vivenciaremos, que é a ressurreição completa do corpo. Iremos viver para sempre com Cristo nesse lugar de abundância. E isso é o protótipo da vitória. Não importa como as coisas começam, o que importa é como as coisas terminam. Não importam como as coisas começam, importa como as coisas terminam. E o nosso fim é a ressurreição.
O fim de muitos é a morte, mas o nosso fim é a ressurreição. Por isso a ressurreição é nosso maior presente. Nosso maior presente. Eu devia ter mais ou menos uns 6 a 7 anos de idade quando eu ganhei o presente que até hoje me marca na minha infância. Há presentes que marcam, não é verdade? Há presentes que vocês que a gente não esquece. Esse presente, eu percebi 2 presentes na minha vida que foram inesquecíveis. O primeiro deles foi um submarino. Submarino de brinquedo, né? De brinquedo, assim, de plástico, tudo. Mas eu queria tanto aquele submarino, e meu pai se esforçou e conseguiu me dar de presente o submarino. E quando eu peguei aquele presente e eu abri, era exatamente o que eu queria. Era exatamente aquele presente que eu sonhava. Eu via os garotos brincando na piscina com o submarino lá, e eu me apaixonei por aquilo e só pensava no submarino. E aí um dia, no Natal, eu recebi de presente o submarino. Mas eu tive uma alegria indizível, irmãos. Eu me lembro até hoje da felicidade que eu fiquei ao receber aquele submarino de presente. Mas eu fiquei feliz de fato. Não me lembro, até hoje, você vê, eu com essa idade toda que eu tenho, me lembro do presente que eu recebi com 7 anos de idade, ou 6, não me lembro exatamente qual era o número específico. Mas eu me lembro desse submarino. E aí fomos para o clube colocar o submarino para funcionar. Era de controle remoto, aquela coisa toda. Só que o submarino não estava funcionando. Estava quebrado. Irmãos. Foi terrível, porque o submarino ele desce, né? O meu não descia, ele ficava boiando e de costas. Até hoje eu me lembro, né? E eu me lembro o pessoal olhando lá e o submarino sem funcionar. E foi uma decepção terrível. Na época eu não tinha assistência técnica. Eu sei que eu nunca brinquei com aquele submarino. Nunca brinquei com o submarino. O outro presente que eu recebi, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos mais ou menos. Eu recebi de presente Hansen. Hansen era um cavalo, Campolina. Enorme. Eu era apaixonado por cavalo, sou até hoje apaixonado por cavalo. Eu recebi de presente um cavalo Campolina, chamado Hansen. E foi uma maravilha, a gente montava em Hansen, tinha um passo maravilhoso, cavalo bacana, grande, alto, corria, marchava, era uma delícia. Amarelão, baio. E Hansen ficou um bom tempo com a gente. Com Hansen eu me diverti. Só que Hansen também não existe mais, já morreu, passou. Luca não conheceu Hansen. Conheceu Hansen? Não conheceu Hansen. Pela foto. E muitos presentes que a gente recebe da vida são mais ou menos assim como o meu submarino e meu cavalo. Vão passando. Não permanecem. Vão quebrando. E a gente às vezes fundamenta as nossas vidas nessas coisas. A gente às vezes tem como grande presente esses pedaços de plástico que não têm, de fato, longevidade. Não tem poder de satisfação, de fato. Não tem condição de realizar os nossos anseios, não tem condição de satisfazer o que a gente de fato precisa. É presente que quebra. É presente perecível, com prazo de validade também. Mas Deus nos deu a possibilidade de ter vida verdadeira com Ele. E esse é o nosso maior presente de todos.
Deus deu à humanidade a possibilidade de ressurreição, condicionada à fé em Cristo. E se nós ainda não temos esse presente pode ser dado a você nessa noite. Se você não tem a certeza da sua salvação, a sua salvação está acessível hoje. Não saia daqui sem a certeza da sua ressurreição. Não saia daqui sem a certeza, sem receber esse presente de Deus, que é a coisa mais importante que você pode receber, porque nós temos prazo de validade, irmãos. Existe aqui um pavio e uma bomba, e a gente não sabe até o tamanho do pavio que nos resta. Mas Jesus, ele pode apagar o pavio e fazer com que a morte seja completamente relativizada e não seja mais o fim, mas seja um grande começo de fato, e seja um grande festival de alegria para aqueles que experimentam. A vida é como uma vitrine que a gente passa e não pode levar nada. Você já passou pela porta de uma loja que você não tem condição de comprar muita coisa? Não é? Às vezes eu vou para Curitiba e eu, como ato quase masoquista, eu passo ali pela frente daquele shopping, Pátio Batel, que tem lá na... É o Pátio Batel que é o bacana lá, né? Que tem aquelas lojas de milhões. Né? E a gente passa às vezes e vê aquelas coisas maravilhosas lá. Quanto é a bolsa? Não, essa aqui está em promoção, R$30 mil. Essa mala aqui, quanto é? Essa aqui é a mais barata que a gente tem, 25 mil. E às vezes a gente passa pela vida assim, e a gente não consegue, a gente é como, a vida é turista, a vida está passando, a vida está caminhando para o seu final. A vida está sempre de passagem, ela é rápida e passa rápido. É como o carro de Fórmula 1, quando você vê, já passou. E o que fazer? Não é? Qual é a resposta que nós damos para essa grande crise da vida, que é o fim? A vida é vitrine que a gente não compra, porque a gente não vai ficar com nada, a gente vai passar com, a gente vai como a gente veio. Da mesma forma, talvez um pouco mais enrugado somente. E de roupa. A gente vem nu, vai de roupa. Mas é só isso que muda. Não leva nada, nada. Absolutamente nada. Tudo fica. Tudo fica. E onde nós estamos fundamentando a nossa vida, irmãos, a gente tem que fazer esse repensar completo, porque a gente vive numa sociedade de valores completamente antagônicos aos valores de Cristo. Sociedade que valoriza aquilo que Jesus não valorizou, que valoriza somente a vitrine, que você não pode comprar, aquilo que você não tem condição de adquirir completamente para você. A vida está passando, e nós o que estamos fazendo, queridos. Deus, Ele deu esse grande presente para a gente, para mim e para você. Ponto 2 da nossa mensagem, a ressurreição também é um símbolo. A ressurreição também é um
símbolo. Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existisse. A ressurreição também é um símbolo de muitas coisas que acontecem na nossa vida, na vida do cristão, na sua vida, na minha vida. A vida, ela dá voltas. A vida, ela dá voltas. E a ressurreição, como símbolo, é o ensino de que, mesmo que áreas em sua vida tenham sido mortas, mesmo que haja morte em determinadas situações específicas, Deus está sempre disposto a ressuscitar. Algo que talvez você tenha dado como acabado, finalizado. Uma vez no interior tinha uma árvore linda na frente de casa e caiu um raio em cima dessa árvore. E essa árvore acabou completamente. Acabou a árvore. O raio em cima explodiu e era enorme a árvore. E aí quando nós chegamos lá depois desse fato específico, quando a gente olhou para a árvore, eu fiquei com a sensação tão ruim, porque eu cresci com aquela árvore ali na frente de casa. E aquela árvore imensa agora era somente um toco. Um tronco. Acabou. Um raio somente. Acabou com a árvore. Estava só o tronco ali, no chão. Eu olhar para aquele tronco, falei, meu Deus, o que é a vida, né? Aquela árvore frondosa, de repente, em questão de segundos, um raio cai em cima e acaba com tudo. Eu falei, E a vida, às vezes, é assim com você e comigo também. As coisas, às vezes, estão tão boas, caminhando tão bem, de repente, um raio do nada, de cima, do alto, sem circunstância nenhuma que leve a acontecer, e, de repente, tudo fica seco e aquela beleza toda só tem um tronco ali. E a gente olha para trás e diz, poxa, como já foi bom, como já foi bonita, como já deu fruto, hoje só tem um tronco ali morto. E a gente olha, chega na casa e não tem mais árvore, tem um tronco. A gente olha, chega na nossa vida, não tem mais beleza, tem feiura. A gente olha, não tem mais prosperidade, tem pobreza. A gente olha, não tem mais alegria, tem tristeza. A gente olha, não tem mais festa, tem luto. Muitas vezes é assim na nossa vida. E por causa das circunstâncias diversas, por causa de um raio, de uma coisa, de um caso fortuito, uma força maior, acontece sem saber de onde veio. E acaba com a beleza e com os frutos. E a gente é obrigado constantemente a olhar para aquele lugar que víamos beleza e só ver o tronco morto ali. Só ver o tronco morto. E a gente às vezes pergunta, será que Deus tem prazer em fazer com que eu sente aqui na varanda, onde eu apreciava aquela árvore maravilhosa, e hoje só vê aquele tronco morto? Será que eu preciso ficar vendo um tronco morto? Será que eu não podia ter levado então um tronco também? Para deixar ali com um cheirinho de saudade. Quatro, 5 meses depois, eu sentado na varanda lá de casa, olhando para o tronco, chorando no meu coração. Aí algo me fez me aproximar daquele tronco. Quando eu cheguei mais perto, eu percebi que o tronco estava rebrotando. A morte, ela era somente aparente. Mas havia vida ali embaixo, na raiz da árvore. Ela estava pronta
para nascer de novo. As ressurreições acontecem no meio da nossa vida também, no meio da nossa caminhada. Por isso, se acostume com o processo de ressurreição que Deus ele faz na vida de todos nós. Não pense que acabou. Há uma ressurreição. Não pense que já é o fim. Talvez brote de novo. Não pense que não tem mais jeito. Jesus sempre tem uma forma de fazer de novo melhor do que era antes. A Bíblia está lotada de história de ressurreição. Lotada de história de ressurreição. A grande história do Antigo Testamento, o sacrifício de Isaac é quase que um processo de ressurreição. A palavra de Deus ensina que Abraão ele foi capaz de oferecer o seu filho, mas seu filho foi recobrado a vida. Moisés foi lançado na morte, no Nilo, mas Deus fez com que aquela situação específica de morte certa fosse transformada em liderança e um homem que livrou o povo do deserto. Deus fez com que aquele Pedro que morreu na sua negação, humilhado e completamente entristecido por ter negado a Jesus, ele se tornasse o grande líder da igreja. Daniel lançado na cova dos leões, é o fim, leão, cova de leão, irmãos, não tinha só um leão lá dentro não. Será que a gente, se fosse colocado na cova com um leão, imagine se você colocar na cova com um leão, Luca, um leão só, é só um. Mas você e o leão, dentro de uma cova. Só que a cova não era do leão, não. A cova era dos leões. E ele saiu vivo. Processo de ressurreição. Processo que Deus deseja nos ensinar que as coisas não estão acabadas. Processo de Deus mostrar que as coisas vão dar certo de novo, que não é o fim, que não acabou, que vai ter uma nova chance, que há uma nova possibilidade, que só tem um fim quando Ele disser que tem um fim. Sadraque, Mesaque e Abidnego lançados na fornalha. Acabou, queimou, nada. Tinha Deus ali com eles, que fez com que as coisas, com que nenhuma bolha tivesse sido feita nos seus corpos. Paulo era um homem morto na sua ganância e no seu orgulho e na sua perseguição aos cristãos. E Deus ressuscita aquele homem para se tornar o maior paladino da história do cristianismo em questão de fé. E a nossa própria vida é uma vida de ressurreição também, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas nós nascemos de novo, temos uma nova vida. Processo de ressurreição, irmãos. Lázaro estava ali morto, já estava começando a exalar o cheiro próprio do morto. Mas Jesus também estava ali. E se Jesus está ali, não existe a possibilidade de não haver uma ressurreição, de não haver uma mudança, de não haver uma restauração, de não haver uma transformação, de não haver uma retificação, de não haver uma mudança completa de situação específica. Lázaro estava lá morto, mas Jesus estava cá. Perto, próximo. E às vezes o próprio Deus permite que haja morte para que a gente experimente a delícia da ressurreição. Jesus permitiu que Lázaro morresse, mas ele permitiu que Lázaro morresse porque ele estava de olho na glória de Deus e na alegria que ele ia dar a Lázaro e as suas irmãs também no momento da ressurreição.
E ele então chama Lázaro com uma palavra. Da mesma forma que ele criou o mundo com palavras, ele cria a vida também com palavras. Venha, é o ensino das Escrituras. Saia, Lázaro. E ele viveu novamente, queridos. E quantos são os casos? Há na história recente, a história de um homem chamado William Cowper, que ele tinha problemas emocionais e tentou se suicidar algumas vezes. Em uma determinada situação, ele alugou uma carruagem para se jogar no Tâmisa, na Inglaterra, e ele, na hora de se jogar no rio, o dono da carruagem o segurou e não permitiu que ele se jogasse. Quando ele chegou em casa, ele tomou veneno. Só que o vizinho sabia que ele tinha feito isso e deu um antídoto para ele. 2 meses depois, ele se lançou em cima de uma faca, a lâmina quebrou. Pouco tempo depois, ele se enforcou. Isso é história verídica, tá? Isso é verdade. Depois de 2 meses, ele se enforcou. Quando ele se enforcou, no momento que se enforcou, o colega de quarto chegou e cortou a corda. E ele não morreu. Mas aquele homem teve um encontro com Cristo. Aquele homem foi parceiro de outro e publicaram juntos um hino que certamente você deve ter ouvido já, porque talvez seja o hino evangélico mais tocado de todos os tempos, chamado Amazing Grace. Maravilhosa graça. William Cowper. E depois disso ele publicou 67 hinos evangélicos de sucesso. E se tornou um discípulo, servo de Deus. Deus é o Deus que ressuscita, que traz à existência as coisas que não existem. Que pega daquele tronco morto e rebrota a vida. Se você estiver passando pela morte, creia que Deus fará o que disse que faria. Quando os discípulos fitaram a imagem terrível da cruz, começaram a se questionar, poxa, mas ele dizia que era Deus, nós seguíamos, não estou entendendo nada, Deus está ali na cruz, humilhação, maldição, meu Deus, minha fé foi em vão, não valeu nada crer, eu estou seguindo esse cara aí que está ali preso na cruz. Por quê? Qual o motivo? Não entendo. Não é possível. Que decepção. Assim que a gente faz às vezes, quando está passando pelas cruzes da vida, quando a gente não entende o que está acontecendo, quando a gente está fitando ali diariamente o tronco morto das belezas que a gente já teve um dia, e a gente não entende, a gente pergunta, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Mas aquela morte ali foi o que salvou você, foi o que salvou os apóstolos, foi o que salvou os discípulos, havia um motivo. E depois aquele que morreu, ressuscitou, como disse que faria, como a palavra de Deus profetizara. E a palavra de Deus se cumpriu. E os discípulos se envergonharam. Tomé não acreditou, queria colocar o dedo em Jesus, na mão de Jesus, para ver se de fato era, porque era impossível. O tronco está morto, como é que ele está aqui vivo? Que negócio que não tem condição de ser compreendido. Porque ninguém esperava que o que Deus disse que iria acontecer, aconteceria. Porque ninguém esperava que Jesus, de fato, como ele dissera, iria depois do 3º dia ressurgir.
ele fala isso. Ninguém acreditou, irmãos. Ninguém acreditou. Ficaram decepcionados. E às vezes o que acontece com a gente é isso. Deus diz, eu vou prover. Mas a gente se treme de medo. Se treme de medo. E olha só para o tronco morto. Mas esse tronco está morto. Não tem condição de surgir vida. Essa árvore já era. As coisas da vida já ficaram para trás. A beleza já se foi. A prosperidade não me encontra mais. Está tudo morto ali. Mas de uma hora para outra há ressurreição. O tronco começa a brotar de novo. E a gente se envergonha porque pensa, puxa, mas como eu pude duvidar? Estava tudo, Deus tinha dito que iria resolver a situação e eu fiquei ansioso, eu fiquei preocupado, eu fiquei temeroso, eu não acreditei. Eu não segui, eu me decepcionei, eu questionei, eu fiz um monte de elucubração na minha mente, de pensamentos, e não entendia o motivo. É porque a gente não pode entender a mente de Deus. Esqueça entender a mente de Deus. Esqueça, tá? Por favor, esqueça, irmão. Não queira entender a mente de Deus. Não queira entender os seus caminhos. Não queira entender os seus caminhos. Porque os caminhos de Deus são mais altos do que os seus. Não queira entender os seus caminhos. Sua vida não é da sua conta. É simples assim. O dono da sua vida é Deus. Sua vida não é da sua conta. Existe um Senhor sobre você, um gerenciador, o dono do caminho. E o dono do caminho é o Pai que ama você. E todas as coisas vão estar sob o domínio, sob o comando, sob o gerenciamento dele. E ponto final. Não querem entender a mente do inominável. Daquele cujo nome é Eu Sou. Daquele que nunca teve início, nem nunca terá fim também. Não querem entender, irmão. Não querem entender. Queira crer. Queira crer. Somente isso. Queira crer. Deus proverá. Há cruzes, há traumas, há vícios, há doenças, há desemprego, há problemas familiares, há problemas de caráter. Enfim, essas cruzes. Mas essas cruzes vão ser trocadas pela coroa da ressurreição. Deus proverá, Deus vai resolver tudo isso aí. Não há o que temer. Eu quero finalizar com um texto que fala muito ao meu coração, porque foi o motivo da minha conversão. Eu diria, não o motivo da minha conversão, mas o motivo do meu aproximar de Deus. Foi o convite que Deus faz, e Deus às vezes faz um convite estranho, né? A gente quando vai fazer um convite de casamento, a gente faz um convite bonito, letras belíssimas. Antigamente até você contratava, não sei se tem ainda, contratava uma pessoa para escrever lá o nome. Ainda tem isso? Escreve o nome. Minha avó escrevia, que era uma coisa belíssima. Ela até fazia aquela... O nome das pessoas eram escritas assim, de um negócio bonito, né? Mas o convite de Deus, às vezes, vem em papel amassado, amarrotado, sujo. Vem com dor, às vezes. Vem com espeto, com espinho. Às vezes, o problema que a gente passa é somente para que a gente se aproxime mais dele. Às vezes, ele permite as crises, porque são as crises que nos elevam. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse a mim, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiverem escravizados pelo medo da morte. Essa é uma confissão pessoal de fé. Eu me pelava de medo da morte. E eu me questionava, para onde eu vou? O que me tornarei? Uma pedra, um passarinho? O que acontecerá?
escuro, claro, dor, alegria, e era uma dúvida que não parava. E Jesus foi meu médico. E a ressurreição e a salvação, os meus comprimidos. E hoje a morte para mim é o encontro definitivo com o meu Pai. Quando eu era pequeno, eu dormia e acordava de noite com medo. Luca, fecha o ouvido aí, viu? E ia para o quarto de meu pai e minha mãe. E quando chegava no quarto de meu pai e minha mãe, o medo ia embora. A morte é a grande entrada no quarto do nosso Pai, que é também nossa mãe. Não há o que temer, há somente com o que se alegrar.